Oi, amores, bom dia! Vamos começar na videoaula de hoje, mais uma semana, dando continuidade aos nossos assuntos de geografia. Nós paramos na apostila página 11, falamos sobre os tipos principais de agricultura, que engloba aí as regiões, os continentes europeu, asiático e a Oceania. E nós vamos falar de agricultura moderna no Japão. Eu já havia comentado com vocês no final do último vídeo os problemas que o Japão enfrenta para poder praticar agricultura, principalmente pela falta de espaço, né? O Japão tem um espaço físico bem pequeno, até para aglomerar pessoas, quem dirá disponibilizar áreas para cultivo. Então o Japão tem que usar aí de todo um aparato tecnológico e rebolar para conseguir colocar essa atividade em prática, tão importante, né, para garantir o sustento de sua população. Então vamos ver quais são as principais características da agricultura moderna no Japão e a gente vai continuar falando sobre outros países mais para frente. Depois temos a Índia também. Vamos lá então. Constituído por centenas de ilhas que ocupam uma área aproximada a do tamanho de Mato Grosso do Sul e com cerca de 16% da sua superfície correspondente a planícies, o Japão apresenta muitas restrições para a prática da agricultura. Por tal razão, a sua produção tornou-se dependente do uso de tecnologias que lhe garantem uma alta produtividade, porém com pequenas extensões de terra. O uso de maquinários passou a suprir a carência de mão de obra rural na segunda metade do século XX, motivada pela migração às cidades. Vamos pular para o parágrafo de baixo. Não lembro se eu falei, gente, por favor, estou na página 11, hein? Atualmente, porém, como também ocorre na Europa, o Japão se ressente de falta de mão de obra no setor agrícola, uma vez que a maior parte de sua força de trabalho tem idade superior a 45 anos. Nas últimas décadas, a agroindústria japonesa passou a utilizar-se da informática para controlar e avaliar com mais precisão a qualidade de seus produtos. Outro exemplo de emprego de técnica inovadora e usada em larga escala no Japão é a hidroponia, também conhecida como agricultura vertical. Essa é uma estratégia adotada por vários agricultores japoneses, que essa prática da agricultura vertical é uma forma também de economizar espaço. Trata-se do cultivo de vegetais sem o uso do solo como fonte de nutrientes para a planta. Em vez do solo, emprega-se um preparado nutritivo líquido que atende às necessidades dos vegetais. Economizando espaço, as plantas ficam suspensas em estruturas, de modo que as raízes ficam em contato com aquela água, aquela solução que foi preparada. Aqui tem a imagem de uma técnica de hidroponia que eles utilizam muito. Mesmo contando com um dos mais produtivos e avançados sistemas agrícolas do mundo, o Japão é um grande importador de alimentos. Mesmo tendo uma agricultura mecanizada, moderna, e eles possuem investimento para isso, condições para investir, mas mesmo assim não é suficiente para suprir a demanda, então o Japão acaba tendo que comprar muitos commodities de outros países. Página 12, vamos falar sobre a agricultura moderna na Índia, a respeito da Revolução Verde. Já estudaram esse termo Revolução Verde? Não me recordo se já estudaram isso comigo, se já ouviram esse termo alguma vez. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Nas 3 décadas que seguiram da Segunda Guerra Mundial, a elevação no índice de crescimento populacional em várias regiões do mundo serviu de alerta para buscar alternativas para atender a esse novo quadro demográfico que se configurava. Uma das respostas para isso foi a chamada Revolução Verde, que chegou à populosa Índia em meados da década de 60. O que na verdade é a Revolução Verde? É uma estratégia que passou a surgir
de aumento de produção de alimentos para suprir a demanda. Principalmente a Índia, um dos países mais populosos do mundo, acabou tendo que aderir a essa proposta de aumentar a produção de alimentos para suprir a demanda. O problema da Revolução Verde é que eles acabam desgastando demais o solo, né? Porque o foco realmente é apenas produzir. Então você produz numa grande quantidade, acaba usando muitos agrotóxicos para aquele solo realmente suportar a demanda. Baseando-se na pesquisa em sementes, na fertilização do solo e no uso de máquinas e defensivos agrícolas, o programa foi iniciado por volta de 1940 na América do Norte e na Europa, visando aumentar em pouco tempo a produção agrícola. Vamos para baixo? Houve realmente um grande crescimento na produção de alimentos na Índia e em regiões em que a Revolução Verde foi implementada. O programa, porém, é cercado de polêmicas, uma vez que, por um lado, é considerado um grande êxito na expansão de produtos agrícolas e, por outro, contestado por tornar as economias de vários países dependentes de um mercado de sementes, fertilizantes e agrotóxicos. Então tem essa aí, a Revolução Verde acaba trazendo um impasse. Muitas pessoas defendem essa estratégia, que é uma forma de você aumentar a produção de alimentos, mas em compensação acaba sobrecarregando muito o solo e comprometendo o meio ambiente por conta do uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos. E a Índia acabou adotando essa estratégia como forma de suprir a demanda, por ter uma população muito alta. Atualmente, de acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o número de pessoas afetadas pela fome ainda é muito elevado. Aumento no preço dos alimentos, crises econômicas e políticas, graves conflitos e mudanças climáticas são apontados como os principais responsáveis pelo problema, que acaba afetando cerca de 1 em cada 9 pessoas no mundo. Então, mesmo a Revolução Verde tendo ganhado espaço nos Estados Unidos, na Europa e também, como você viu, na Índia, ainda está um problema longe de ser solucionado. Bom, na página 13, ele pediu para você conferir os dados aí apresentados a respeito da distribuição geográfica de subnutridos no mundo. Então você vê que a Ásia, nossa, tem um grande número de pessoas aí que passa pela subnutrição, passam fome. Se você comparar a Ásia com os outros continentes, está bem elevado, tá? Bom, vamos lá para baixo, página 13. Modernas ovinoculturas da Austrália e da Nova Zelândia. A Austrália e Nova Zelândia são grandes criadoras e exportadoras de ovelha, da carne, da lã e laticínios. O rebanho ovino australiano só é inferior ao da China e se desenvolve de forma intensiva, mesmo em regiões semiáridas em que a quantidade de chuva anual é baixa. A quantidade e a qualidade na produção de laticínios e carne de ovelha da Nova Zelândia também se destaca no cenário mundial. Além da intensa pesquisa em genética e de sua aplicação na ovinocultura, o modelo de cooperativas de produtores e, sobretudo, a qualidade no manejo de pastagens em que solos e pastos recebem tratamento à base de nutrientes constitui o segredo desse êxito. Contudo, a preocupação com a perda dos solos ou de sua fertilidade em razão da erosão e do uso intensivo de certas pastagens, como tratado no capítulo 6, tem conduzido pesquisas em instituições. Então aí você vê a Austrália e Nova Zelândia se destacando aí na produção e criação de ovelhas. Vamos finalizar o assunto, página 14. Mudanças na agricultura chinesa e na migração para a cidade. Desde o final da década de 70, quando se iniciou o processo de abertura econômica da China, centenas de milhões de pessoas deixaram o campo e passaram a viver na cidade. Esse êxodo rural se deve também à modernização da agricultura chinesa, que visa se integrar mais às indústrias.
o maior deslocamento populacional da história, responsável pela virada urbana da população chinesa, está em pleno curso. Então aqui você vê, através desse gráfico, em vermelho, população urbana crescendo pavorosamente, em compensação, a rural entrando em declínio. Nós temos um texto aí, que é um texto complementar, chamado China em Movimento. Não vou cobrar nada a respeito desse texto, mas fica como opção de leitura, caso você queira ler. E agora você vai fazer o exercício da página 15, Organize as Ideias. Amanhã nós teremos aula ao vivo, tá? Para a gente poder continuar falando sobre esse assunto. Beijo e até mais. Tchau, tchau.